Obrigado, Jesus, pela tua liberdade, pelo teu amor. Obrigado. Irmãos, Jesus nos chamou, nos convidou. Sou o Felipe, né? Lá do Ministério Mevan, de Itajaí. E sou do estado de Goiás, estou lá há uns 7 anos. Sou casado com a mulher mais linda das galáxias todas. Né, da terra já tem muita já. Tem todo mundo que fala, a minha mulher é a mais linda da terra. A minha é das galáxias, irmão. E tenho 2 filhos lindos também, o Esteve e a Débora. E a gente estava aí compartilhando algo com alguns adolescentes de uma outra tribo, de uma outra denominação. Eles não são de outra igreja, porque só tem uma igreja, né? Aleluia. Jesus não vai casar 10 vezes, ele vai casar uma vez só, com uma noiva só. Então nós somos tudo da mesma igreja. E entendendo, estava meditando ali, quando eu fui tomar banho, tentei usar o perfume do pastor Nilson, mas eu não consegui abrir o vidro. É chique demais, né? É difícil, né? Não, mas eu nem tentei, não. Fiquei com medo de soar um alarme, ter que acionar o seguro. Né? Aquilo, ela tem que fazer seguro de um vidro daquele ali. Bonito. Tô brincando. E eu estava pensando sobre o fato de nós sermos sal da terra e luz do mundo. Você é sal da terra e luz do mundo, amém? Aleluia. Diga para quem está do seu lado, você é sal da terra e luz do mundo. Você já chegou em algum mercado assim, você viu uma gôndola de sal assim, e um Honda Civic do lado assim, uma promoção. Compre R$10 em sal e você vai concorrer a um Honda Civic 0 km. Já viu isso? Já viu a Gisele Bündchen fazer propaganda de sal? Na Globo, já viu? Você já viu assim alguma promoção extraordinária para comprar uma lâmpada? Compre uma lâmpada e você concorrerá a uma viagem para Disney. Viu o Neymar fazendo propaganda de lâmpada? Por quê? Por quê? Porque isso é essencial, não é? Quando você precisa de sal, você não precisa de um comercial que te mova a comprar o sal. Você precisa dele. Você vai comprar. E já viu quando você vai fazer compra e esquece o sal? Já aconteceu isso com alguém? Você faz uma lista de um monte de coisa, irmão. Você compra até o que você não precisa. Mas o bendito do sal você não compra. Não é? E a lâmpada? E a lâmpada? Aquela lâmpadazinha da garagem que a mulher pede para estender roupa à noite. Não é? E você toda vez esquece de comprar a lâmpada para pôr na garagem. Porque são coisas essenciais, são coisas que nós só notamos. É tão comum você chegar aqui, ligar o som. É tão comum você chegar aqui, ligar o bebedor, ligar as coisas que precisam, carece de energia, não é? É comum. Só que eu pergunto uma coisa para você, se não tivesse luz aqui, o que é comum, mas quando você não tem luz, é um caos, né? É um caos, sim ou não? E quando você come uma comida sem sal? Tá doido, né? Não dá, né? Não dá para comer uma comidinha sem sal. Só quem tem a pressão alta, assim, igual o Ulisses. Malhando lá com a veinha. Veinha bonitinha, rapaz. 70 anos, um tourinho assim, tudo definidinha. É a personal style do Ulisses. Nunca vi aquilo. Só nos filmes. Irmãos, você é sal e luz. Nunca vai haver um prestígio extraordinário acerca de coisas que são essenciais. Não existe um trono para a lâmpada no mercado, nem para o sal. Só que elas são extremamente necessárias para estabelecer ordem e para dar sabor. Você estabelece ordem porque luz é luz, né? Thomas Edison inventou uma lâmpada. E através daquilo que ele inventou, muitas outras pessoas puderam ser beneficiadas. E a invenção dele se tornou essencial.
essencial em todos os âmbitos, os quesitos. A luz se aplica a tudo. Luz do mundo, sal da terra. Você é essencial para a terra. Se você e eu não estivermos na terra, consequentemente a terra perde a ordem, a organização, porque não vai ter luz sobre a terra. As coisas vão ficar completamente desordenadas. Se você não estiver na terra, as coisas vão ser sem sabor. Só que o fato de você aceitar essa condição de sal da terra e luz do mundo é entender que nunca vai ter uma gôndola maravilhosa para apresentar você. Às vezes você não vai ser nem visto e talvez esquecido numa lista de compra. Só que com certeza, mesmo que murmurando, as pessoas vão ter que voltar no mercado para buscar o bendito sal. Então você e eu fomos escolhidos com essa finalidade, com esse propósito. Você estabelece ordem, porque você clareia um ambiente, você ilumina um ambiente. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. No original, a palavra sem forma e vazia é caos, vem da palavra caos. A palavra caos descrevia um estado em que a terra então se tornava completamente um caos, porque Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28 descreve a queda de uma terça parte das estrelas do céu, que caíram sobre a terra, então e aquilo se tornou uma bagunça, porque a eternidade foi desordenada pela desobediência de um homem e pela tendência, por aqueles que escolheram seguir esse homem. Lúcifer nunca desejou valores e riquezas, porque ele tinha todas as pedras sobre ele. Algumas pessoas dizem que Lúcifer foi ministro de louvor. Lúcifer não foi ministro de louvor. Ele produzia sons quando andava, mas a função dele era dar a Deus as pedras afogueadas, que eram pedras de fogo. Lúcifer tinha valores, mas ele não tinha as pedras de fogo. Era o que ele desejava. Então ele caiu sobre a terra. E você pode imaginar comigo a queda de uma estrela, ou a queda de uma terça parte das estrelas. A Bíblia é literal quando ela diz estrela. Existe uma estrela que a NASA descobriu com 32 bilhões de quilates de diamante no núcleo dela. Núcleo é a menor parte de uma matéria, é isso? Não sou um físico, mas eu acho que é. Fugi da escola, ia para comer merenda, mas é isso aí, né? Eu me lembro disso, eu lembro. É a menor parte de uma matéria, ou seja, a menor parte de uma estrela contém 32 bilhões de quilates de diamante. Então você pode imaginar o que aconteceu com a Terra quando todos esses seres celestiais foram lançados aqui. Jesus, em Lucas capítulo 10, versículo 17, versículo 20, diz que viu Satanás cair do céu como um raio, como um trovão. Um trovão é um sinônimo de muita pressão, parceiro. Não é a pressão da música do Thales, é pressão mesmo. E quando Deus vai organizar tudo, a primeira coisa que Deus diz é o quê? Deus acende a luz. Porque a luz dava a conotação de que Deus reformularia a terra. É complicado falar disso, a gente precisaria de um tempo para avaliar esses textos. Mas a Bíblia diz em Isaías capítulo 8 que Deus criou a terra para que ela fosse habitada, não a criou sem forma. Existem indícios de seres que viveram aqui e tudo mais. Em Jó capítulo 32 diz que as estrelas... Você está aqui comigo, amém? Está entendendo? Se estiver dando um nó na cabeça aí, fica tranquilo, daqui a pouco você vai entender tudo. Jó capítulo 32 diz que enquanto Deus tecia a criação, as estrelas cintilavam. Então Deus apertou um playzinho num som, entendeu? Colocou lá um sagacidade compadre oriundo da plebe, e começou a criar. Os anjos cantavam, ele começou a criar e tudo mais. De repente, no meio daquela manifestação poderosa de quem Deus era,
Porque enquanto Deus criava, os anjos viam Deus criando, cintilavam, cantavam, viam o poder de Deus. Por isso que Romanos capítulo 1, versículo 20 diz que os atributos invisíveis de Deus, como seu eterno poder, claramente são vistos pelas coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Por muito tempo eu me perguntei, por que Lúcifer não pode ser perdoado? Se Deus é perdão, Deus é amor. Lúcifer teve a oportunidade de ver Deus criando tudo, e ele foi ministrado por Deus pelo Evangelho eterno, porque os atributos invisíveis de Deus se manifestam pelas coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. A Bíblia diz que os céus refletem a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus se anuncia através de tudo que Ele criou. Eles viram tudo isso, mesmo assim foi achada iniquidade nele, transgressão nele, pecado nele. Na multidão dos seus comércios ele caiu. Ele estava no Éden, ele estava no princípio, Deus já havia planejado o Éden. De repente esse camarada complica toda aquela situação e houve uma intervenção lá que esse camarada caiu. Foi o impeachment de Lúcifer. Uns anjos com a cara pintada chegou lá e falou: ó Deus. E os caras caíram, e quando caem, eu queria que você tivesse dimensão da bagunça que estava, de toda a bagunça que havia na terra. Porque havia uma desordem aqui, estava tudo bagunçado. E a primeira coisa que Deus diz é: haja luz. E houve luz. O sol foi feito no quarto dia, mas já havia luz no primeiro dia. Haja luz. Então quando Deus chama você de luz, Deus está dizendo que você é algo essencial para trazer uma ordem sobre a terra, amém? Você é extremamente necessário para trazer ordem sobre a terra. É através da sua vida então que agora nós vamos ter uma visibilidade daquilo que precisa ser modificado, do que precisa ser mudado, do que precisa ser ajustado. Você é a luz do mundo. A primeira coisa que houve no mundo foi luz. E Deus então te chama de luz do mundo, de luzeiro do mundo. Nesse processo de reorganização da terra, Deus entrega a você a função que carrega a primeira ação de Deus lá em Gênesis capítulo 1. E sal dá sabor para tudo aquilo que está sem gosto e sem sentido. Existem muitas coisas sem sentido, sem importância, e você vai dar sabor para tudo isso. O primeiro milagre de Jesus foi fazer o quê? Transformar a água em... Vocês estão aqui? Amém? Primeiro milagre de Jesus, Jesus transforma a água em vinho. Naquele casamento não havia mais vinho, havia só água. Vinho fala de alegria, fala de algo que é essencial. Todas as vezes que a Bíblia menciona o vinho, a Bíblia está relacionando isso à alegria. O reino é paz, justiça e alegria no espírito. A alegria está inserida. O que fortalece você é a alegria do Senhor, amém? Mas a Bíblia diz que naquele casamento não tinha mais vinho, tinha só água. Água fala de quê? De sobrevivência. Você só sobrevive com a água. Você não desfruta de um sabor. Você só sobrevive. Perdeu o sentido. Tem muitos casamentos que perderam o sentido porque só tem água, não tem mais vinho. E o seu casamento precisa ter vinho, amém? E se não tem vinho, Deus transforma a sobrevivência em alegria. A alegria da companhia. Mas o sal tem a mesma conotação. Muitas coisas sem sabor, elas vão ganhar um sentido através da sua vida. Então eu gostaria muito que você tivesse a compreensão. Eu vou falar sobre outra coisa.
Eu sou homileticamente incorreto, amém? Não tenho cara de pregador, não me visto igual pregador, não falo igual pregador, mas eu amo Jesus e gosto da Bíblia, muito, me divirto com a Bíblia, chapo geral, fumei muita coisa errada, irmão, que me alucinava, e hoje a Bíblia me alucina muito mesmo. Então você é sal da terra e luz do mundo, amém? Abrace a luz, que é a lâmpada que está aí do seu lado, e o pacote de sal que está aí do seu lado. Coloca a mãozinha nele assim e vê se o sal é realmente bom. Irmãos, eu vou falar de um negócio aqui que talvez é bem provável que até pedi para ficar bem em silêncio assim, porque aí se passa uma mosca, parece um helicóptero, né? Depois a gente vai voltar, tá? Adorar, tocar e aleluia. Mas eu preciso que você entenda aqui um texto aqui. Espírito Santo, nós bendizemos o teu nome, nós respeitamos a tua presença, nós respeitamos a tua palavra. Nós não queremos usá-la para outro fim que não seja promover vida ao nosso espírito, para nos fazer mais prontos e preparados para fazer a tua vontade. Santo Espírito de Deus, traga entendimento e compreensão ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma. Traz ordem, Deus, aquilo que está desordenado. Nos dá a compreensão de que somos sal e luz. E nos ajusta, nos alinha ao teu propósito, Deus. Nós estamos diante da tua palavra, das tuas escrituras, e nós respeitamos a tua palavra, Deus. Nós temos reverência à tua palavra. Nós nos reverenciamos a ela, desejando que o Senhor, de uma forma misericordiosa, fale aos nossos corações. Nos enquadre à tua vontade, nos alinhe, Deus, em nome de Jesus. Nós nos sujeitamos ao Senhor. Nós silenciamos toda a sabedoria humana e terrena e desejamos, Deus, como pequenos, que o Senhor revele essa palavra a nós. Que o Senhor oculta de sábios e entendidos, mas revela aos seus pequenos. E nós estamos aqui, Deus, como um exército de pequenos, como pessoas que reconhecem que não faríamos nada se não fosse o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso a Jesus aí, manifestar a sua gratidão a Ele. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos muito. Nós queremos o Senhor aqui conosco. Nós queremos o Senhor. Nós precisamos do Senhor, Deus. Abra sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11, fica logo depois de Juízes, capítulo 10. Juízes, capítulo 11, versículo 1. Fica bem ligado na sua Bíblia, porque a gente vai avaliar dois textos aqui, dentro dessa conversa que a gente vai ter. Pessoal, a gente acostuma com o som, eu sou acostumado com o som também. Mas o silêncio assim, né? Parece que fica mais... Tchan, 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 tchan. Sabe quando o tubarão está vindo? Bate a bocanhar. Juízes capítulo 11, versículo 1. Quem achou, diga achei. Diz assim: era então Jefté, o gileadita, homem, o que diz que ele era? Mas o que vem depois? Porém, diga porém, mais forte, porém, diga porém, filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté. E lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Dá uma olhadinha aqui para o neguinho. Esse texto aqui
fala de um homem que tinha uma qualidade extraordinária, uma qualidade... eu posso virar essa caixa um pouquinho só para mim? Posso? O rapaz do som não vai ficar bravo comigo? Não é o Zequinha que está aí, né? O Zequinha é bravo? Estou brincando, o Zequinha é querido. Irmãos, esse homem ele tinha uma qualidade extraordinária, ele tinha coragem, ele era valente. Amém? Ele tinha qualidades, uma qualidade que é desejada no meio da igreja, no meio de um povo. Você ser valente é você ter coragem de se expor, ter coragem de abrir um caminho que não existe. É extremamente útil, uma das coisas mais gloriosas no reino do céu é você abrir um caminho que não existe. Você abre uma trilha, porque você passa e outras pessoas vão poder passar depois. Agora, para abrir um caminho, você tem que ter a qualidade que Jefté tinha: valentia, coragem. Ele era valente, tinha uma qualidade extraordinária e provavelmente desejava muito exercer e oferecer essa qualidade em benefício de outras pessoas. Tinha qualidades, era reconhecido por essa qualidade, com certeza, porque a Bíblia faz questão de mencionar essa qualidade de Jefté, esse atributo dele. Jefté era um homem valente. Valente, diga comigo, valente. Essa era a característica dele, uma característica notada por todo mundo. Jefté era um homem valente. E eu gostaria de falar de uma palavra hoje, muito pequena. Na era do Twitter, são 6 caracteres. Mas que foi uma barreira na vida desse rapaz, que tinha uma qualidade extraordinária. E depois a gente vai ver uma outra realidade. E ele foi impedido de apresentar as suas qualidades. Ele foi barrado, ele nem teve direito de colher algumas coisas que eram dele por direito. Uma palavra chamada porém. Diga comigo, porém. Ele era valente, porém. Existe sempre um porém que nos atrapalha bastante de desenvolver e de ser aquilo que nós gostaríamos de ser. Algo que nos trava e que nos deixa no mesmo lugar. Porém, fulano lá é muito bom, porém, é vascaíno. Vocês estão entendendo? Talvez muitas qualidades são atribuídas a você, ou talvez com você não aconteça, só aconteça comigo. Mas sempre existe um porém, que é um carimbo, que parece que desqualifica você para alguma coisa, para um progresso maior. Você tem qualidades, você se desenvolve bem, você faz bem alguma coisa, mas existe um porém, que é um selo, uma barreira, que trava você e que faz com que você não avance para uma outra etapa. E no caso de Jefté, ele não conseguia desenvolver o ministério dele e oferecer aquilo que ele tinha, porque havia um porém que o travava, que o prendia no mesmo lugar. E talvez, e eu sei que você já está processando muitos pensamentos aí por minuto, exista um porém tão presente na sua vida. Talvez não seja como o caso dele, porque o porém dele era uma coisa que estava interna, era um DNA que ele não pediu para ter. Ele tinha o DNA de uma prostituta. Ele não pediu para ter isso, mas estava ali dentro dele. E era algo que o impedia, que o impossibilitava, então ele foi expulso pelos irmãos, sem direito a nada. E talvez você não consiga colher aquilo que é seu, aquilo que Deus já disse que é seu, aquilo que o seu pai já proporcionou a você. E talvez a convivência, isso atrapalha, no âmbito da convivência, isso não era legal para Jefté. O porém de Jefté. Querido, eu pergunto a você, assim, de uma forma muito carinhosa, mas existe um porém sobre a sua vida? Existe algum porém que talvez te segura no mesmo lugar?
que impede você de romper e de ir mais longe. Jefté era um homem que não podia desenvolver o ministério. Mas a gente vai ver a realidade de outro. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Quando eu olhei isso na Bíblia, irmãos, eu fiquei tão impressionado, porque são duas realidades distintas, assim, muito pertinho aqui. 2 Reis, capítulo 5. E a Bíblia vai falar sobre outro personagem, um cara muito 10, um cara joia, um cara que tinha... Ficar ligado no relógio aqui para mim não passar muito, né? De boa, né? 2 Reis capítulo 5, você achou aí? Naamã, comandante, olha o currículo desse camarada, olha só. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele diga o Senhor, diga mais forte, foi o Senhor, por ele o Senhor dera vitória à Síria, era ele um herói de guerra, porém leproso. Existe um porém presente na vida de Jefté, que foi impedido de desenvolver o ministério dele. E existe um porém na vida de Naamã, que era um cara que já estava desenvolvendo, que era um cara que por meio dele o Senhor havia dado muitas vitórias à sua nação. Esse cara era talvez um dos caras mais importantes do mundo nessa época. Eu quero mais uma aguinha assim. A Síria era a maior potência econômica do mundo. Era o país que tinha uma estabilidade financeira como a nação americana, por exemplo. Era um país estável, completamente estável pela força militar. E quem regia toda essa força militar era Naamã. Era um cara de caráter, era um cara respeitado, era um cara de conceito. Um rei é alguém inteligente, é alguém nobre, que consegue avaliar o caráter de alguém. Existiam duas formas de perguntar o nome. Eu aprendi agora no final de semana com o pastor André, que estava lá no retiro. Um homem já há muitos anos, professor de hebraico e grego, e ele me explicou uma coisa lá. Eu não me lembro os termos agora. Quando Deus disse, eu sou, porque existe uma forma de perguntar o nome. O nome, rótulo, Inês, o nome. Mas existe uma forma de perguntar qual é o seu caráter. E quando Moisés perguntou para Deus, quando as pessoas me perguntarem quem foi que me enviou, o que é que eu digo? Moisés não estava perguntando qual é o nome do Senhor, não. Moisés estava perguntando qual é o seu caráter, Deus. Então Deus fala para ele, fica tranquilo, eu sou, basta. Então, quando a gente vai avaliar o caráter de Naamã, que era uma questão muito importante para servir um rei, para estar perto de um rei escolhe alguém de confiança. Alguém de confiança é alguém de caráter, alguém com princípios firmes. E Naamã era esse cara. Era um cara habilidoso, era um cara conceituado, um cara que estava rompendo muitas coisas. Valeu, cara, obrigado. Mas quando ele estava sozinho, irmão, quando ele chegava em casa e tirava todo aquele ornamento de guerra, a sua carne coçava. As pessoas que estavam próximas de Naamã percebiam o quanto aquelas feridas cheiravam mal. Então a gente vê um quadro aqui de um cara que foi impedido de desenvolver, de romper, de crescer, de ir além por causa de um porém. Mas a gente vê um outro cara aqui, que estava rompendo, que estava, meu Deus, a mil. Mas havia um porém sobre a vida dele também. Então é uma faca de dois legumes, amém? O pau que bate em Chico também bate em Francisco. Talvez você
de alguma maneira ou de alguma forma, não cresceu, não desenvolveu, não pôde oferecer as suas qualidades e o seu ministério por causa de um porém. Mas talvez você está dentro do negócio já, cara. Mas também tem um porém sobre a sua vida. Algo que atrapalha, que impede você. E eu sei que você vai me olhar com essa cara séria, assustado, pensando o que mais que esse cara vai falar. Mas nós precisamos ser livres, amém? E nós estamos começando aqui essa noite. Eu queria falar para vocês sobre confronto pessoal. Diga para quem está do seu lado, confronto pessoal. Você vai ter que olhar no espelho hoje, amém? Mas não para contemplar a sua face, não aquele espelho de Tiago, que o cara contempla o rosto, né? E depois se vira e esquece como foi. Não é esse espelho. Eu estou falando de um espelho que Paulo diz, avalie o homem a si mesmo. Porque ou você escolhe ficar no mesmo lugar, ou você escolhe continuar do mesmo jeito, ou você entende que você não veio a esse lugar para cumprir um calendário religioso, mas para experimentar lugares em Deus que você ainda não experimentou. Você veio aqui não para se divertir ou para, enfim, porque você está habituado a vir, mas porque você deseja progredir espiritualmente, amém? Porque você anseia por progresso aqui dentro. Porque você não quer trocar os valores aqui de fora pelos valores aqui de dentro. Então Jefté era um homem que foi expulso. Agora Naamã, é a história que eu queria avaliar aqui. Jefté tinha o porém dele, Naamã tinha um outro, era uma outra realidade. Jefté é um homem que viveu uma miséria de certa forma, porque era quebrado, cara. Saiu de casa com a mão na frente e outra atrás, puxando a cachorrinha, como diz o goiano. Mas Naamã não, Naamã estava bombando, cara. Naamã estava crescendo, estava viajando o mundo. Por ele o Senhor havia feito grandes coisas. Uma vez eu fui na Celesc, lá em Itajaí, pegar uma situação. Celesc é diferente aqui, mas Celesc é a empresa que fornece luz para o estado, amém? É esse lugar. E eu precisei ir lá no escritório da Celesc, lá, pegar uma segunda via de um negócio. E aí, quando eu cheguei lá, me deu vontade de ir no banheiro. Peguei minha senha e fui no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, apertei o reator, cleque. Para minha surpresa, não tinha luz no banheiro da Celesc. Eu falei, meu Deus, é só no Brasil que acontece isso. O banheiro estava escuro, irmão. E eu cheguei naquele banheiro escuro e falei, meu Deus do céu. Na hora Deus falou comigo. Tem muitas pessoas que conseguem fornecer luz para muitos, mas tem alguns cômodos da sua casa que estão em trevas. Então esse era o caso de Naamã. Esse era a realidade dele. Irmãos, e esse homem, com feridas que o incomodavam bastante, a gente vai ler o texto aqui. Eu gosto de contar a história, mas vamos ler o texto, para você não achar que eu estou inventando história, não achar que eu estou fazendo uma versão aqui de Noé. Amém? Vamos ler lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, versículo 2. Versículo 2. Está aí comigo, amém? Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Presta atenção, era uma menina, uma escrava, amém? No conceito de escrava, era uma prisioneira. Uma prisioneira. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está não era nem Israel, irmão, era em Samaria. Era um lugar assim, um vilarejo, uma periferiazinha, lá uma região, né, metropolitana, não tinha aeroporto, não tinha nada, era uma cidade de primeira, Samaria. Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em
Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Presta atenção nesse processo. Para aí um pouquinho. Versículo 4, a gente já volta. O que aconteceu aqui? Você precisa viajar, amém? Viajar. Se não viajar, não pega o negócio. Tem que viajar. Se liga num cara, ternão, sapato combinando com o cinto, maletona, puxando aquelas malas de rico assim no aeroporto. Eu fico até com vergonha da minha mala quando eu vou viajar e passa um cara assim engravatado puxando aquela mala assim. Imagina um cara chique, top, relojão no braço, casa linda, Land Rover blindada, tudo 10. Um cara empreendedor nato. Um cara que ocupava um cargo desejado no mundo inteiro. De repente, a esposa dele toma lá uma senhora, se agrada de uma menina lá. Escravo era mato para ele. Ele podia tomar quem ele quisesse como servo, amém? Vou usar a palavra servo, que escravo é meio forte, né? Servo, ele podia tomar quem ele quisesse como servo. Mas a menina dele, a esposa dele provavelmente se encantou com aquela menina. E pegou aquela menininha de Israel. E aquela menininha estava ali, e talvez Naamã não dava nem bom dia para ela. Nem bom dia. Só que aquela menininha ali, provavelmente era a menininha que pegava aquelas roupinhas fedidas de Naamã, sabe? Cheia de pedaço de carne, para poder colocar na máquina Brastemp para lavar. Entendeu? Era ela que fazia isso. E Naamã provavelmente nem olhava para essa menina, mal dava um bom dia. Ela comia depois que todo mundo comia. Ela tomava um café depois que todo mundo tomava. Ela era uma serviçal. O cara era rico, bambambam da balachita. E de repente essa menina, ela solta uma que ecoou na alma daquele cara. Ela pegando aquelas roupinhas todo dia, fedidinha, pondo lá na Brastemp. Aí ela está lá recolhendo as roupas do varal e dá uma suspirada para a senhora dela. Naamã provavelmente estava lá no notebook, respondendo os e-mails, né? Combinando um negócio lá com os sargentos, era um cara de militar. E aí ela dá uma suspirada, fala: ai, estou cansada de lavar essas roupas fedorentas desse cara. Ele podia conhecer o profeta que está lá em Samaria, que ele ia ser curado. Na hora, cara, eu pergunto a você, se houvesse um médico que tivesse a cura da lepra naquela época, certamente Naamã pagaria. E você vai ver no texto que ele pagaria. Provavelmente ele já teria percorrido muitos lugares procurando a solução para a sua enfermidade. Mas a solução para a sua enfermidade não está fora, amém? Está dentro. Porque o seu porém, o porém que você tem aí, e que você sabe qual é, você sabe qual é o seu. Eu sei qual é o meu. O que eu preciso vencer. Isso serve para você olhar para você mesmo. Isso serve para confrontar você. Sabe qual foi o discípulo que Jesus mais investiu nele? Quem? Quem mais? Na minha aplicação foi Judas. Sabe por quê? Jesus sabia que Judas era ladrão? Sabia? Jesus sabia que Judas roubava? Irmãos, entrava dinheiro ali naquela bolsa. Nicodemo, José de Arimateia, Maria Madalena era uma perfumista, mãe de João Marcos. Não é a mulher das pedras lá não, como conta as historinhas. Não, Maria Madalena era outra mulher. E Maria Madalena, segundo um historiador hebreu chamado Flávio Josefo, ela era uma perfumista. O Getsemane era dela. Muitas pessoas prósperas cercavam o ministério de Jesus. Então, dinheiro entrava naquela bolsa. Na multiplicação dos pães, a ideia é que os discípulos tinham 300 denários para comprar uma alimentação que precisavam. Aquela dá a ideia ali de que foi o limite, o caixa, o balanço do caixa que eles passaram para Jesus. Não bastava 300 denários, ou seja, tinha grana ali. Jesus sabia que Judas roubava. E Jesus dá o que para ele cuidar? Porque Jesus sempre vai colocar você diante de você mesmo, amém? Porque o que Jesus quer é que você reconheça quem você é. Porque na primeira oportunidade que Judas olhasse para Cristo e dissesse: Jesus, não me dá esse dinheiro não, porque eu estou te roubando, eu sou ladrão.
Ser confrontado com você mesmo é reconhecer qual é o seu porém, o que te atrapalha, o que te impede. Senão, irmão, nós vamos ficar usando maquiagem para vir na igreja. E nós não vamos progredir espiritualmente falando. Deus tem muito mais para fazer através da sua vida. Você vai ser Bíblia que muitas pessoas vão ler. E nós precisamos estar preparados, ajustados para atender essa demanda, amém? Então, irmãos, naquela ocasião ali, Naamã estava lá, fazendo alguma coisa, nem olhava, nem dava atenção para aquela serva. Ele era acostumado a lidar com os reis, ele era acostumado a lidar com príncipes, ele era acostumado a lidar com pessoas de alto escalão. De repente, ele provavelmente já teria sondado a terra, amém, irmãos? Vamos conjecturar, um cara rico, tem aquilo incomodando ele. Você acha que ele já não tinha percorrido a terra atrás de solução para aquilo? Você acha que ele não estava disposto a investir quanto fosse preciso para ser curado? Mas ele não tinha achado em lugar nenhum. E a carne continuava a apodrecer. Ele continuava perdendo os sentidos, porque a lepra, ela tira os sentidos do corpo. A pessoa não sente mais dor, ela não sente mais nada. Mas uma serva menciona um profeta que morava numa cidade sem prestígio nenhum, que praticamente vivia num estado de miséria, que era uma província só. E os judeus nem se davam muito com os samaritanos. Uma menininha, ela menciona a cura daquele cara. Vamos seguir aqui o texto. Você está aqui comigo, amém? Versículo 4. Então Naamã foi e disse a quem? Ao seu senhor, ao seu rei. Assim falou a jovem da terra de Israel. Provavelmente Naamã ali reunido com o seu senhor, para fazer um balanço, passar um relatório, e de repente ele fala, a menina lá que a minha esposa quis levar lá para casa, disse que tem um profeta lá em Israel, e talvez ele possa me curar, porque mais cedo ou mais tarde não ia dar mais para esconder a doença de Naamã, e os leprosos ficavam fora da cidade. Vai chegar uma hora, irmãos, que não vai dar mais para esconder o que você precisa ser tratado. O que Deus precisa tratar, vai chegar uma hora que não vai dar mais para esconder. Versículo 5, respondeu o rei... Irmão, eu sei que essa palavra é pancada, não é? mas entra aí no negócio. É igualzinho para mim, não muda nada. O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Versículo 5, respondeu o rei da Síria, vai, olha só, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Viaje aqui comigo. Levou consigo, ele falou com o rei dele, se liga aí, ele falou com o rei dele, ele era acostumado a lidar com reis, ele era um cara importante. Aí o rei dele escreveu uma carta, toda timbrada, papel bonito, assim, sabe, igual aqueles envelopes de igreja grande, para dar o dízimo. Não dá nem vontade de pôr R$2 lá dentro. Fala, eles não vão aceitar minha oferta aqui. Ai, meu Deus do céu. E o cara escreve uma carta, põe num envelope bonito e fala, não vai para os profetas de Samaria, você vai fazer o que em Samaria, cara? Fazer o que lá, cara? Vai lá em Israel e fala com o rei, que o rei vai resolver. E o cara levou consigo, se liga aí, 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Ele levou 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro, 70 quilos de ouro, e vestes festivais que eu não consegui calcular. Eu peguei o valor da grama do ouro esses dias, e da prata, e dei uma viajadinha. 6.200.000 reais, o presentinho que ele levou para o profeta. A ofertinha mais ou menos.
Mais ou menos. 6 milhões, irmão, ele levou. 6 milhões. Pôs tudo aquilo na garupa de um cavalo, montou numa mula branca. Deixa eu te dizer uma coisa, um cara desse não viajava sozinho não, cara. E uma tropa tinha 28 soldados. E ele montado numa mula branca. Porque os oficiais do alto escalão montavam numa mula branca. Quando Saulo foi derrubado do cavalo, ele estava montado numa mula branca. É sério. Ele era Saulo, um oficial, se tornou Paulo. Saulo significa grande, Paulo pequeno. Ele caiu da mula. Nós precisamos cair da mula, amém? Irmãos, e ele sai, irmãos, viaja comigo, um cara importante como esse, conhecido no mundo inteiro. Coloca lá no Twitter dele, partiu, Israel. Cara, todo mundo sabia para onde ele estava indo. Hoje eu estou engraçadinho, né? Estou feliz de estar aqui, amém? Mas você vai apanhar do mesmo jeito. Irmãos, e ele vai, irmão, aquela tropa que chamava a atenção de todo mundo, um cara carregando 6 milhões de reais na rua, imagina? Que tinha que ir um carro blindado na frente, levando aquele dinheiro todo. Aquele homem sai com 70 quilos de ouro. Vai ver quanto é que está a grama de ouro. Quem casou recentemente? Há um ano, quem casou? Foi cara a aliança, não foi, irmão? É 10 graminhas de ouro, custa uma nota, né? Quase milão vai, né? Se não for mais, põe uns detalhes em pedrinha assim, né? Aquelas bordas, menino. O cara quase tem que vender um rim para casar. Irmãos, e aquele cara vai, chamando a atenção, ele vai falar com o rei, ele vai com a carta do rei. Só que quem mencionou, irmãos, a maneira pela qual ele seria curado foi uma serva. Foi uma menina simples lá da casa dele. Foi uma menina simples que lavava a roupa dele, que fazia comida para ele, que servia a esposa dele. Uma menina simples. De repente ele trata com o rei. Um rei manda ele ir a outro rei. Olha o que acontece. Olha o barraco que esse cara... Ao invés dele ir pelo caminho direitinho, a situação ficou pior. Viaja. Versículo 7. Versículo 6. Você está aí na Bíblia, né? Levou também o rei de Israel a carta que dizia: logo em chegado a ti, olha só, o rei dos Estados Unidos mandando uma cartinha para Dilma. Não sei se a Dilma vai saber ler, tem alguém para auxiliar ela lá. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegado a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Para o rei fazer isso, a menina disse que era quem? Só que o cara era acostumado a lidar com o rei. Ele não entendeu o que Deus estava fazendo, o processo que Deus estava conduzindo ele. E Deus sempre vai levar você a ser confrontado com você mesmo, amém? E eu oro para que você entenda esse processo. A minha oração é para que você entenda o que esse texto nos apresenta. Versículo 7, presta atenção. Quando aquele cara está chegando em Israel, irmão, viaja aí, imagina uma comitiva chegando em Israel. Ou era guerra, ou era notícia boa, né? Quando o cara... Opa, meu Deus, bagunça. Bagunça, ainda bem que, né? Dá mais uma risada aí que eu tomo uma água aqui. Aquele cara chega lá e quando os caras iam, tinha em alguns textos da Bíblia você vai ver isso. Tinha um porteiro na porta da cidade. E os caras perguntavam: é de paz ou é de guerra a sua vinda? Provavelmente essa pergunta foi feita. Quando as pessoas avistaram de longe Naamã vindo, porque uma tropa, irmão, chama muita atenção.
principalmente de um homem como Naamã. Então todo mundo, depois dele dar uma tuitada lá também, dizer que estava indo, todo mundo sabia que ele estava indo. Ele foi preparando o caminho, havia todo um esquema para um homem como Naamã se mover da sua nação para outra. Havia todo um plano de logística, os exércitos que eram aliados à Síria eram avisados. Havia todo um planejamento, uma preparação para que ele se movesse. Era um cara importante, era um herói de guerra, um herói de uma nação. Um cara que Deus tinha dado vitória à Síria. Ele tinha ajudado no processo de estabilizar a sua nação. E quando ele chega lá, irmãos, diante do rei, com certeza o rei o recebeu, arrumou um espacinho na agenda, tá? Encaixou Naamã lá na agenda dele. Quando Naamã chega, presta atenção, versículo 7, você está aí na Bíblia, né? Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou, olha que barraco, irmão. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Irmãos, olha a situação desconfortável que aconteceu, porque a lepra provavelmente era uma coisa escondida. Mas agora, com a atitude do rei, as pessoas que estavam em volta ali sabiam que Naamã era um leproso. E se você não andar pelas vias do tratamento que Deus propõe a você, você consequentemente vai ser exposto. Aquilo que você esconde, com certeza vai vir à luz, porque tudo que está em oculto será revelado. Ou você esconde ser tratado no secreto com Deus, ou Deus vai ter que expor você, para que você seja então ajustado e alinhado conforme Ele quer. Irmãos, e eu digo isso, se aplica à minha vida. Eu não estou falando isso para você como se eu tivesse, meu Deus, a degraus mais altos. Eu estou no mesmo processo. Ou a gente, irmão, escolhe andar pelas vias do tratamento que Deus propõe, ou você vai ficar patinando no mesmo lugar. Você não vai crescer, você não vai romper, e provavelmente, quem você é, e que o lado de você que está em trevas, ele consequentemente vai ser visto. Então eu pergunto a você, irmão, existe um porém na sua vida, que porém é esse? E quais são as vias desse tratamento que você precisa andar? A escrava propôs algo, Naamã não entendeu. E o porém de Naamã era um orgulho, era uma soberba, porque ele estava acostumado a lidar com um tipo de pessoas, e agora ele teria que ir na Samaria, lá na periferia. Agora quem propôs para ele a solução do seu problema foi uma menina que talvez ele nem olhasse para ela direito. Ele nem sabia como era o rosto dela. Mas aquela menina apontou um caminho. Irmãos, e deixa eu te dizer uma coisa. Talvez eu sou só um menino aqui hoje te apontando um caminho. Só um menino dizendo para você aonde que está o lugar. Você é que escolhe, irmão. Você vai fazer o que você quiser. Você pode juntar todos os seus pertences, seus bens, montar na sua mula maravilhosa e branca e marchar para falar com o rei. Só que eu vou te dizer uma coisa, provavelmente você vai passar uma vergonha muito grande. Porque o que só profeta resolve, rei não pode resolver. Existe um porém sobre a sua vida, sobre a minha vida, e você precisa crescer, avançar, romper, amém? Amém. Ou você não quer isso, irmão? Amém. Irmãos, eu quero ir mais longe, eu quero ir mais alto, eu quero mergulhar em águas mais fundas. Eu quero que Deus me alinhe, eu quero ser como um barro na mão do oleiro. E o que eu estou propondo a você, irmãos, é andar por vias que talvez a gente ignora, porque a gente acha que isso... E aí, você olha para esse texto aqui, versículo 8 a gente está. Jefté não está esquecido não, depois a gente fala dele aqui.
Ouvindo, porém, Eliseu, olha só, a notícia chegou lá na Samaria já. Irmãos, Eliseu não tinha internet não, irmão. Não dava para ele olhar no feed de notícias lá não. A notícia correu, olha só. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel, olha só, a atitude do rei chamou a atenção. Que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que você fez um barraco desse, cara? Que bobajada é essa? Sabe de nada, inocente. Deixai-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Irmão, nem sei quem fala essas coisas, tá? Mais ou menos eu sei, porque não tem como, né? Os meninos lá na igreja só falam isso o tempo inteiro. Mas é porque eu acho engraçado, amém? Só para você, assim, apanhar rindo. Aleluia. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, suas tropas de Land Rover, aqueles carros com a placa executivo, né? Aquelas placas bonitonas assim, imagina. Parou na porta da casa de Eliseu. Olha só, Eliseu. Eu amo Eliseu, irmão. Vou adotar um pretinho lá na África, assim, pretinho mesmo, vou pôr o nome dele de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem, olha só, mandou um zap para ele, ó. Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpa. Se liga aí. Não adianta pegar atalho. A cura começa no servo e termina no servo, amém? Começou lá na menininha e terminou no mocinho de Eliseu. Pode falar com quantos reis você quiser. Você vai dar uma volta e vai parar no mesmo lugar. Quer ser curado, irmão? Quer crescer? Não existe atalho. Não existe. E Naamã tenta, irmão, dar uma volta toda que era conveniente para ele, para manter o status, né? Quando ele chega na casa do profeta, para os carros lá, pensando que ia, né, intimidar, né, e aquela galera toda, Eliseu só dá faz assim na cortina assim, fala, vai lá, moço, fala para esse Zé Mané aí mergulhar lá 7 vezes no Jordão, que ele vai ser curado. Ele achou que ia impressionar Eliseu. Irmãos, os profetas de antigamente, eles não se impressionavam com... Os de hoje talvez, mas de antigamente... Irmão, muito profetinha de hoje aqui, não negava nem o dízimo dessa oferta aqui. Né? E se negasse, ficava 5 dias sem dormir, em depressão. Oh Jesus, muda nós, Jesus. Versículo 10. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: ó, ele, pensava eu, que esse cara está falando aí não tem nada a ver, eu pensava que ele ia me respeitar, que ele ia vir aqui, fazer um alvoroço todo, né? Fazer aqui, tudo, invocaria o nome do Senhor, e eu seria restaurado aqui na frente de todo mundo, porque além do mais eu tive a minha reputação prejudicada lá em Israel. Agora eu pensei que ele ia, né? Vou mergulhar 7 vezes no Jordão. Irmão, Jordão era um lugar que tinha lama embaixo. Quem já pisou num riozinho cheio de lama? Quem já perdeu a havaianazinha no corgo? quem já? Eu já perdi. Eu perdi a Raider. Menino, mas eu tomei uma surra. Você pisa naquele rio cheio de lama assim, né? Parece que você está pisando até no cocô, irmão. E aquele rio ali, você tem que pisar devagarzinho, senão o barro sobe. E ali, o Jordão era a fonte de água ali daquela cidade.
daquela região. Então aquela água ali servia para dar para os animais, servia para lavar roupa, servia para tudo, estava cheio de gente ali em volta. Aí o cara parar lá na periferiazinha, lá no oásisinho do sertão lá, e mergulhar 7 vezes no Jordão, e ele ficou indignado, porque ele tinha uma expectativa, porque ele podia pagar. Ele podia pagar para que a expectativa dele fosse atendida, porque ele achava que podia pôr Deus numa caixinha de sapato, e Deus tinha que curar ele do jeito que ele queria ser curado. Deus quer curar você, quer transformar, quer tratar você, mas não é do seu jeito. Deus vai contrariar todas as suas expectativas, porque os pensamentos de Deus são mais altos, porque os caminhos de Deus são mais altos, e o processo para que você seja curado é você se encontrar consigo mesmo, e você vai fazer isso chorando. Irmãos, imagina Jacó. Jacó recebeu um nome similar, quando a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A palavra enganoso é a mesma palavra para o nome de Jacó. Imagina, irmão, Jacó recebeu um nome do seu pai, e as pessoas perguntarem: what's your name? My name é enganoso, eu sou corrupto, eu sou enganoso, eu sou mentiroso, eu sou trapaceiro. Imagina o cara carregar um negócio desse a vida inteira carregar esse rótulo na vida dele. Por isso, irmão, que eu entendo a aflição de Jacó, quando estava lá naquele vale escuro, sem ninguém ver, aflito, angustiado, porque carregou aquilo a vida toda, e de repente ele encontra um anjo, ele vai brigar com o anjo, e ele diz: pelo amor de Deus, troca o meu nome, muda o meu nome, muda eu, me muda. E Deus faz do enganoso um príncipe, Deus transforma o enganoso em Israel. Agora, irmãos, isso só foi possível porque Jacó reconheceu quem era. Disse: Senhor, me ajuda, eu vou brigar com você, eu vou trocar tapa com você aqui, eu não sei nem brigar, mas eu vou meter a mão na sua orelha. Quando você não me ajudar aqui a mudar, eu não quero carregar isso mais. Agora, a caminhada com Deus, irmãos, é uma caminhada de sinceridade consigo mesmo. Você precisa saber quem você é. Você é o que você é diante de Deus. Se existe um porém sobre a sua vida, irmão, e a gente já volta para Jefté, e você sabe que porém é esse. Existe uma via de tratamento que você precisa andar por ela, e você vai ser confrontado consigo mesmo. A gente não vai voltar para Jefté, mas deixa eu te dizer que maneira Jefté foi confrontado. Imagina os caras te meter a bota, irmão. Puf. Montaram uma sociedade, né? Eles entraram com o pé e Jefté entrou com o corpo. Expulsaram ele de lá sem direito a nada, quebrado. Aí sabe o que aconteceu? Estralou uma guerra em Israel. Guerra, as cabeças cortadas, os pedaços de corpo no meio da rua. Porque guerra era guerra. As crianças morriam, as mulheres grávidas. Eles discerniam as mulheres grávidas pelo formato da barriga. Se entendesse que era um varão, matava. Porque eles não queriam que mais soldados nascessem. Era guerra mesmo, irmão. Era guerra. E quem tinha coragem de ir para a guerra? A Bíblia diz lá em Juízes, no texto que a gente leu, que Jefté era um homem o quê? Valente. Agora imagina, irmão, as mesmas pessoas que expulsaram Jefté, foram lá, disse: ô Jefté, meu querido, sabe que, né, você viveu isso, né? Ô meu amado, é o seguinte, tá tendo umas picuinhas aí, umas guerras, umas cabeças cortadas, uns negócios aí, umas pessoas mutiladas aí, e a gente também com medo, e a gente queria pedir para você aqui, ir na frente da batalha por nós. Você teria coragem de lutar em favor das mesmas pessoas que humilharam você?
Você lutaria por elas ou você cantaria? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê a minha bênção vai chorar. Os caras chegam ali, irmão, quem vai na frente da guerra morre primeiro. Urias morreu porque estava na frente da batalha. Quando Davi queria maquiar um pecado ali, colocou Urias na frente, para Urias morrer. Agora os mesmos caras que foram lá, te expulsaram e disseram, olha, você não tem nada aqui, você vai ser expulso da casa dos nossos pais, você é filho de outra mulher, sai daqui, nós não te aceitamos aqui. Agora os caras vão lá na maior cara de pau, pedir assim, ei, vai na frente da gente na batalha, ou talvez na cara de pau não, na aflição, porque não tinha mais nenhum lugar, não tinha coragem em nenhum outro lugar, não tinha ninguém que destravasse a coragem dos outros, a não ser Jefté. Deus vai confrontar você com as suas amarguras, irmãos. Deus vai confrontar você com as suas decepções. Deus vai confrontar você com as suas complexidades, com a sua síndrome de patinho feio, de ninguém me ama, de ninguém me quer, de ó vida, ó terra, ó céu. Se existe um porém sobre a sua vida, esse porém existe para você olhar para você mesmo e dizer, Deus, eu preciso melhorar, porque eu minto, Deus, porque eu peco, porque eu sou um negligente, porque eu sou relaxado com aquilo que o Senhor me deu. Irmãos, não tem maquiagem, não dá para pôr uma carinha bonitinha e chegar como se Deus fosse um babaca, um otário. Fingir que Deus não está vendo as nossas dificuldades. Deus te entregou uma bolsa, irmão, para você reconhecer que é um ladrão. Se você é incrédulo, Ele vai atravessar a parede e dizer, tá bom, põe o dedo aqui agora. Deus vai confrontar a sua incredulidade, os seus medos, as suas aflições, as suas angústias, o seu orgulho. Você vai ter que andar por vias que talvez você nunca quis andar. Mas é nesse lugar que Deus vai fazer de você alguém que Ele quer que você seja. Agora, irmãos, porém, todos nós aqui, e eu sou talvez o pior deles, digo isso sem demagogia. Deus sabe de onde eu saí, a vida que eu levei, irmão. Toda hora eu acho uma tranqueira dentro de mim, eu preciso tirar isso de dentro de mim. Porque eu não quero ficar parando, eu não quero retardar aquilo que Deus me entregou, eu quero ser moldado conforme o caráter de Cristo. Agora que porém, irmão, que para você, o que é que te para, o que é que te trava, seja livre disso em nome de Jesus. Agora não dá para mim fazer uma oração e pôr a mão na sua cabeça e dizer você é livre. Não, você vai ter que ajoelhar, pôr a cara no chão, se não vai ser aqui, vai ser na sua casa, vai ser dentro do seu carro, dizendo, Deus, o problema sou eu, o problema não é fulano, Deus, eu quero vencer isso. Porque, irmãos, ou você rompe, ou você fica a vida toda no mesmo lugar. Eu conheço irmãos, cara, que estão há 10 anos lutando com os mesmos demoninhos de canela fina. Porque os caras não... Porém... você é uma pessoa muito boa, honesta, porém... o fulano tem uma palavra boa, canta bem, é inteligente, porém... Chega de porém, amém? Chega de porém. Chega de ser travado, impedido, chega de ser barrado por 6 caracteres, irmão. E Naamã estava lá, indignado. Meu Deus, trouxe 6 milhões para o cara. No meu cálculo, 6 milhões e 200 mil. 1% disso dá quanto? 1% dá o quê? 6.200? É isso? Não, 1% de 6 milhões e 200 dá quanto? 60 mil? Dá para comprar uma Tucson, né? Para viajar ao Brasil. Ou encher de DVD, sair aí profetizando. Irmãos, Naamã se indignou, foi outro servo, tem como pegar atalho, começou no servo, terminou no servo.
Versículo 11. Você está aí na Bíblia, amém? Irmão, você está recebendo isso? Diga amém. Você arrumou um problema para você mesmo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele tinha uma lista de como é que Deus tinha que fazer. Estava tudo já, né, no envelope dele. Versículo 12. Não são, porventura, Abna e Farpar, os lugares lá onde eu fiz um cruzeiro com a minha esposa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Pô, eu moro num lugar nobre, eu sou nobre. Não poderia eu lavar-me lá e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Quando ele estava perdendo de vista o processo que Deus queria conduzi-lo e aquilo que Deus queria trazer sobre a sua vida, olha o que acontece, versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais, os seus servos, os seus serviçais, e lhe disseram: meu pai, e eu gosto dessa expressão aqui, cara, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Deixa a sua reputação de lado, deixa seus conceitos formados para lá, cara. Lava e você vai ficar limpo. Então desceu. Irmãos, imagina agora um cara vestido de terno mais caro do mundo, relojão no braço, um cara bom pra caramba, um cara bem vestido, bem alinhado, pisando naquele rio cheio de lama agora, com aquelas tias lavando roupa do lado de cá, outro pegando um baldão para dar água para os camelos amarrados lá pertinho, a piazada mais para frente jogando uma pedrinha assim para ver, fazer assim no rio. E Naamã chega lá, olha aquele cenário de periferia, Samaria, aquele favelão, aquele rio na frente, e ele desce. Aí ele vai, chorando, sendo moído por dentro. Deus vai moer você, irmão. E eu, e nós, Deus vai nos moer. E aí ele dá um primeiro mergulho. E olha e não mudou nada. E a vontade de desistir, irmão. Mas chega uma hora que ou você faz o que Deus disse, e ele dá um segundo, um terceiro, um quarto. Irmãos, Deus precisa nos curar, amém? Porque você é sal da terra e luz do mundo. Porque você foi feito com um propósito. Você veio para a terra com uma história pronta. Você é um filho amado em quem Deus tem prazer. Agora, o processo que nós temos que trilhar, porque nós somos complicados. Talvez só eu seja complicado, você não é tanto. Eu sou muito chato, irmão. Muito zica. Eu preciso de Deus, eu quero mudar, irmãos. Eu quero que Deus alinhe a minha vida, eu quero que Deus me mude por dentro. Eu não quero falar mal de ninguém, eu não quero olhar as pessoas com, sabe, de uma maneira que Jesus não olharia. Eu não quero falar com a minha esposa de um jeito que eu não posso falar.
Eu não quero ser injusto com os meus filhos, eu não quero ser... Qual é o porém, irmão, que persegue a sua vida? Que te atrapalha nos seus relacionamentos? Talvez você não está no ministério, mas você está numa empresa. E você só não cresceu lá dentro ainda por causa desse porém. Agora o que muda isso é o nosso reconhecimento, é essa olhada para o espelho e dizer: Deus, eu sou desse jeito mesmo. É você dar uma brigada consigo mesmo, é você dar uma brigada com o anjo e dizer: olha, não vai embora não, muda o meu nome. Muda o meu nome, cara. Talvez você está num vale escuro, cara. Não tem ninguém vendo. Você não tem para onde olhar. E de repente Deus faz uma escada. E você vê os anjos subindo e descendo. E você anda mais para frente e vê um anjo sozinho. Aí você fala: o bando eu não ataco, mas você... eu vou meter a mão em você. Irmãos, a gente tem que se desesperar para ser aquilo que Deus quer que a gente seja, amém? Não dá para ser hi-fi, bonitinho e tudo mais, não, irmão, tem que ir com violência. Tem que ir com força mesmo. Se dissesse para você que está estourando, vai estourar uma bomba aqui no estádio do Atlético, aqui, ó. Uma bomba que vai atingir a região, nem na igreja você vinha. Você ficar desesperado para avisar todo mundo e... Está amarrado em nome de Jesus para vocês. Não? Mas o desespero, irmãos, o desespero pela mudança, o desespero para ser curado, o desespero para crescer, para avançar. Naamã mergulha 7 vezes, cara. E o que acontece na vida dele é muito lindo. Eu já estou terminando, tá, irmão? Você dá a sua Bíblia aí, depois você vai para sua casa e lê. Versículo 14: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança. E ficou limpo. Irmãos, chega de porém, amém? Chega de porém. Chega de ser barrado, chega de ser... E eu queria dizer para alguns o seguinte: Deus, Ele faz tudo novo de novo. Ora um pouquinho, baixa a cabeça, dá uma oradinha aí. Se quiser dar uma choradinha, fica à vontade. É lindo, irmão, ver um pai pegar um filho no colo. E às vezes, quando a gente é pai, a gente precisa dar uma corrigida no filho. E depois a gente traz o filho para perto de novo. Por isso que a Bíblia diz em Jó capítulo 5, versículo 17: bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina, pois ele faz a ferida e ele mesmo sara. Ele fere e as suas mãos curam. E às vezes, irmão, Deus precisa nos ferir em alguns lugares. Na sua vida financeira, no seu relacionamento com a sua família, com seus pais, com seus irmãos, no seu trabalho. Os poréns, eles precisam ser vencidos, e uma oração bonita e impor as mãos sobre a sua vida não é esse caminho, porque Eliseu não colocou as mãos sobre Naamã. Naamã queria isso, mas Naamã que teve que mergulhar.
Naamã até queria uma rajadinha de língua estranha, uma profecia, um eis que te digo, uma mãozinha para cima. Mas era ele que tinha que ir lá, irmãos. Não, Eliseu nem foi lá. Vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós adoramos o Senhor. Nós queremos que o Senhor nos faça ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Que o Senhor transforme as nossas vidas. Que o Senhor sonde o nosso coração. Que o Senhor olhe para dentro de nós. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser um ouro amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso. Lembra quando você cantava isso de madrugada para Jesus e você só queria que Jesus te tocasse, mudasse a tua vida, mudasse a tua história? Ah, Deus, eu não quero esconder lepra nenhuma. Me diz qual é o Jordão que eu preciso mergulhar, Senhor. Se eu preciso mergulhar 7 ou 14 vezes ou 21 vezes, Deus, não importa, Senhor. O que eu quero é que o Senhor faça de mim aquilo que o Senhor quer fazer, Deus. Deus, eu não quero ser parado e barrado por nenhum porém. Se eu preciso defender as pessoas que me humilharam, que me ofenderam e que me magoaram, que deixaram um trauma na minha vida, que feriram a minha alma, Deus, eu quero defender essas pessoas. Eu quero lutar por elas, Deus. O Senhor entrou num templo, o Senhor expulsou os cambistas, o Senhor confrontou aqueles homens, mas depois o Senhor morreu por aqueles homens. O Senhor morreu por eles. Deus, muda a minha vida, muda o meu coração, muda o nosso coração, Senhor. Nós temos uma função de dar sabor, Deus,
de trazer ordem, de trazer um ambiente de ordem, de organização para as vidas, para as famílias, para as cidades, para a terra. Nós precisamos ser ajustados conforme a Tua vontade. Por isso, nesse instante, Senhor, nos toca. E eu profetizo, Deus, que o Senhor vai imprimir essa palavra no nosso espírito, no nosso coração. E nada vai nos roubar essa palavra, e nenhuma ave de rapina, nenhuma pedra em nosso coração vai impedir que essa semente cresça. Pai, nenhuma erva daninha, Deus, vai impedir que o nosso coração não produza o que essa palavra quer produzir em nós. Que nós sejamos curados, alinhados, moldados pelas Tuas mãos, Senhor. Pai, nós não queremos, Senhor, simplesmente nos emocionar com um evangelho que nos impressiona. Nós queremos ser transformados por esse evangelho, Deus. Nós queremos ser mudados por esse evangelho. Nós queremos ter um coração igual ao Seu. Nós queremos a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Nós queremos ser santos como o Senhor é santo. Nós queremos amar como o Senhor ama. Queremos, ó Senhor, nos ajuda, Deus. Nos livra dos nossos poréns. Nos livra das barreiras interiores que nós temos. Pai, nós estamos com a bolsa na mão. E nós queremos reconhecer hoje que nós não somos dignos de cuidar dessa bolsa. O Senhor nos entregou para nos mostrar e nos revelar quem nós somos. Nós somos ladrões, Senhor. Livra de nós, Deus, livra de nós, porque nós não temos condição, Deus. Traz, Senhor, sobre nós coragem para sermos sinceros com nós mesmos. Traz coragem, Deus, para assumirmos quem nós somos. Querido, não tenha reserva nenhuma em você. Não tenha nenhum cômodo escuro na sua casa. Se a sua vida financeira precisa ser ajustada, diga isso para o Senhor. Se a sua vida emocional precisa ser ajustada, se existe um porém, diga isso para Deus. Se são perdões que você precisa liberar para algumas pessoas, não deixa isso parar você, não deixa isso travar você, não deixa isso te deixar estagnado no mesmo lugar. Chore carana rabachá carano rori arababá. Oh, Abba Pai. Oh, Paizinho querido, nos coloca no Teu colo e nos ajuda a sermos livres. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas e nos muda, Deus. Nós queremos que o nosso Pai faça isso. Nós não queremos ser expostos. Nós não queremos ver nenhum rei rasgando as vestes. Nós vamos andar pelas vias que o Senhor propôs. Nós vamos percorrer os caminhos do tratamento que nós temos que andar. Avalie o homem a si mesmo. Avalie o homem a si mesmo. Avaliar é ser sincero consigo mesmo. É assumir, é trazer para fora tudo que não te faz bem, tudo que te separa de Deus, tudo que te desalinha de um plano que Deus tem. Chore caranda rabachá caranda rado roriarabá.